E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez a gente vai tratar sobre regras de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. A gente já tinha começado a aula passada vendo regras de nomenclatura, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é, primeiro passinho, né? Localizar a cadeia principal. Ou seja, a gente tem que localizar a cadeia mais longa. Aquela que possui duplas ou triplas ligações, e se houver mais de uma possibilidade, então a gente pega a cadeia que houver mais radicais, ou seja, que possui mais ramificações no caso, certo? O segundo passo é numerar a cadeia de forma que tenha o menor número indicativo de localização, certo? Então, o menor número indicativo da posição, ok? A primeira coisa seria a função orgânica, tá? Quando ela existir, que não é o caso do hidrocarboneto, tá? Então a gente vai começar aí pela B, que é a insaturação, que é a quantidade de duplas ou triplas ligações, e depois pelos radicais orgânicos, certo? Terceiro passo, indicar o nome pelos radicais em ordem alfabética, tá? Só que, por exemplo, o isopropil, tá? Eu vou pegar pelo I e não pelo P de propil, certo? Mas os outros casos, por exemplo, de S-butil, eu vou pegar pelo B de butil, T de terc, certo? Di, tri, tetra, tudo isso eu vou desconsiderar, tá? Apenas iso que eu não desconsidero. Então, recapitulando, isopropil, eu vou pegar pelo I, tá? E não pelo P de propil. Depois todos os outros, T de terc, di, tri, tetra, tudo isso eu vou desconsiderar, tá? Apenas o iso eu não desconsidero, porque como é o caso do S-butil, vou pegar pelo B de butil, ok? E depois continuar pela estrutura geral de nomenclatura, que era aquele passo que a gente já tinha visto na aula passada, prefixo, infixo e sufixo, certo? Vamos para um exemplo. Então eu tenho aí uma cadeia carbônica, tá? O que eu tenho que fazer primeiro? Tá? Localizar a cadeia mais longa, né? Então aquela que eu possuo duplas ou triplas ligações, que vai ser essa aí que está marcada em azul, certo? Ver os radicais, né? Aí eu tenho três radicais, ó. Eu tenho um radical etil, tá? E dois radicais metil, certo? Eu tenho um etil, dois carbonos, tem um metil em cima e tem um metil embaixo, certo? Depois, a outra coisa que eu preciso fazer, se lembra que pelos menores números, né, eu tenho que ver qual é a menor numeração possível. Essa pela direita, eu vou fazer uma pela esquerda, certo? Na de cima, que está em amarelo, eu vou ter 1, 2... A saturação, né, a dupla ligação, vai estar no carbono número 3. E embaixo, se eu começar a contar, vai estar no carbono 1, 2, 3, né? Então, daí tanto faz. Tanto pela direita como pela esquerda, tanto faz eu fazer a numeração, ok? Mas se vocês olharem os radicais, a posição do metil, eu tenho em 2, no carbono 2. Se eu pegar pela esquerda, tenho carbono 2, no carbono 2 tem outro metil, e no carbono 3 eu tenho o etil, certo? Se eu pegar pela que está em rosa, eu tenho 4, ok? O etil, e tenho 5 e 6, certo? Quer dizer, eu tenho 4 e 5 o metil, o etil, e 5 e 5 os metils. Como eu faço? É muito simples, se vocês não entenderem, é só fazer a soma, né? Pela amarela eu tenho 2,2,3, isso aí dá 7. Pela rosa eu tenho 4, 5 e 5, que isso aí vai dar 14. Então, qual é que eu vou utilizar? Pela regra dos menores números possíveis, eu vou usar a de cima, tá? Então, vamos dar nome a esse composto, tá? Então, ele é 3
quando vier letras eu tenho que passar o hífen, né? Então lá no 3 eu tenho um etil, e depois hífen. Lá no 2 e no 2, no segundo carbono, eu tenho um metil, tá? Só que se atentem ao detalhe, eu tenho 2 metils, então é dimetil. Tracinho, X, porque são 6 carbonos, certo? E lá no 3, tá? No carbono 3 eu tenho o quê? Eu tenho uma dupla ligação. Dupla ligação vocês sabem que é através do EN, né? E é um hidrocarboneto, é N. Então 3-etil, 2,2 dimetil, X, 3N, certo? Nome complicado, né? Mas isso aí é só uma questão de prática, tá? Para vocês começarem a se familiarizar com esses nomes. E é só e tem tudo uma sequência lógica, fazendo certinho, não tem como errar, é tudo uma sequência lógica, tá? Então, por exemplo, essas familiarizações e exercícios que vocês vão ter que fazer, vocês vão aprendendo essas regras e vão aprendendo sobre esses radicais. Por exemplo, o metil é um carbono, né? O etil são 2 carbonos, propil são 3 carbonos, isopropil é aquele tracinho ali que está no carbono do meio, certo? Quando é butil são 4 carbonos, né? T-butil é o da direita lá de cima, né? De ter-butil, que são 3 carbonos. Aqui embaixo, na esquerda, o S-butil. E aí no da direita, isobutil, certo? No caso dos aromáticos, tá? A gente tem uma regra que a gente tem ali, quando a gente tem um ligante no aromático, as duas posições que estão ao lado dele, tá? Se chamam orto, tá? E as ligações posteriores se chamam meta, e a que está em sentido contrário a ele são para, tá? Então depois a gente vai ver também nomes com esses radicais aromáticos, certo? Mas se eu mudar, por exemplo, a posição X, tá? Não adianta decorar que aquele X ali, os ortos é assim, tá? E os metas é assim. Não vai adiantar decorar, porque, por exemplo, eu troquei a posição do X ali. Então, sempre que vem logo imediatamente seguinte ao X, tá? São as posições orto, tá? As que vêm após, né? Na sequência, são as metas, e a que está em sentido contrário ao X é a para. Entendido? Bom, vamos para um exercício. Então foi dada a seguinte questão, tá? A estrutura a seguir representa o farnaceno, um trieno, terpeno, encontrado no óleo de erva cidreira. Bom, só aí vocês já morreram do coração, né? Mas não morram, não se preocupem. Quando tratado com 3 mols de hidrogênio, tá? Então ele sofreu uma hidrogenação, tá? Em presença do catalisador paládio, tem-se a formação do alcano correspondente. E ali está o desenho dele, tá? Então ele quer saber, né, o nome, né, desse composto, tá? Então, embora pareça difícil, né, a coisa é mais simples do que parece, tá? Então não crie cânico, não crie cânico antes. Então ele colocou as opções aí, o nome e o PAC do reagente do produto são, respectivamente, então são essas opções aí. Então a gente vai ter que montar, né, o nome do composto para ver qual dessas opções aí é que é. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ver qual é a cadeia mais longa, né? E se lembrem que a cadeia mais longa vai ser aquela que estiver mais próxima da dupla ligação, certo? Então, eu defini qual é a minha cadeia, tá? A cadeia
está mais perto da longa, a dupla ligação, tá? É por onde eu vou começar. Então, ali por ali. E lembre-se que eu tenho aí 3 radicais metil, certo? Então, eu vou começar a numeração ali por baixo, né? Já está a dupla ligação tá ali. Então, eu vou ter, no caso, 12 carbonos, tá? Então, como é que eu vou montar esse nó? Lembrem-se que começa primeiro pelos radicais, né? Pelos metils. Então, eu tenho lá no carbono 2, eu tenho metil, no 6 e no 10, tá? Eu tenho metil. Trimetil, porque são 3 metis, tá? 12 carbonos, dodec, ok? 1, 6, 10, tá? Se vocês verem aí, 1, no 6 e no 10 eu tenho uma dupla ligação, que é o en, né? Como são 3, é tri-en, en ligação dupla, ok? 3, tri-en, hidrocarboneto, O, ok? Como é que vai ficar o nome disso aí? 2,6,10 trimetil dodec 1, 6, 10 trieno. Perfeito? Então a gente está no nome do composto. E agora vamos ver como é que vai ser o nome quando ele recebe o hidrogênio. Tá? Então, onde tem a dupla ligação, eu coloco um hidrogênio. Mesma coisa, defino qual é a cadeia principal, os radicais metil, né? E no caso aí, né, só tem ligações simples, ok? Então tem os 3 radicais metil, trimetil, faço a numeração. Então vai ser a mesma coisa, no 2, 6, 10 eu vou ter um trimetil, tá? Dodec, tá? 12, an, só tem ligação simples, tá? O en era ligações duplas, como eu só tenho ligações simples é o an, e é um hidrocarboneto an, tá? 2, 6, 10, trimetil, dodec, dodecano, ok? Trimetil, dodecano. Então a minha resposta é a letra E, certo? Então espero que vocês tenham entendido, tá? E com essa videoaula a gente termina essa parte de hidrocarbonetos e na próxima aula a gente começa já um novo assunto, ok? Belezinha? Até a próxima!